E o índice que mede a inflação brasileira foi revisado para cima pelo relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção do Produto Interno Bruto também subiu. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,74% para 5,78%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, saiu de 0,80% para 0,79%. O câmbio para o fim do ano se mantém em R$ 5,25 e a Selic, a taxa básica de juros, permanece em 12,50%. E quem conversa com a gente agora sobre os principais destaques da agenda econômica desta semana é o economista do Banco Original, Eduardo Vilarim. Eduardo, já quero começar falando com você sobre a semana passada, quando o Banco Central divulgou o comunicado do Copom, que trouxe uma visão mais pessimista sobre o ritmo dos juros aqui no Brasil. Como você avalia esse comunicado? Da semana passada para cá, teve alguma mudança na sua projeção? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Olha, Flávia, o que ficou claro no comunicado foi a mensagem mais enfática, né, do Banco Central sobre como a política fiscal ela poderia interferir na condução dos juros futuros, né? Mas isso já era esperado pelo mercado. O que acabou chamando a atenção ali, e foi bastante interessante, inclusive, foi a inserção de dois cenários básicos no documento, né? No cenário básico, o BC informou que as projeções de inflação subiram bastante lá para 2023 e também 2024, né? Que fazem parte ali do horizonte relevante da política monetária. E isso é bastante importante, justamente porque parte do trabalho do Banco Central é o controle de expectativas de inflação, né? Então, se as expectativas estão desancoradas, os modelos acabam pedindo sempre mais juros. Já no exercício alternativo, o BC ele acabou se perguntando o que aconteceria com a inflação se a Selic fosse mantida em 13,75% até 2024. Né? E aí, dentro do cálculo, ele chegou a uma inflação de 2,8% para 2024, um pouco abaixo da meta. Então, basicamente, o que o Banco Central ele está querendo dizer para nós é o seguinte: olha, mercado, 13,75% é um número um pouco exagerado para juros, né? Ele deve cair em algum momento de 2024, né? Mas também a Selic que vocês têm de 12,50% não é factível, né? Vocês vão ter que subir esses juros. Né? Então, juros que vai ter que ficar ali um pouco abaixo de, eu penso que mais ou menos em 13%, né? Mas, enfim, vale a pena esperar a ata que sai amanhã, que deve trazer um pouco mais de detalhes aí sobre essa política. Uma coisa precisa da outra, né, Eduardo? Para que Exatamente. essa inflação baixe, tem que essa taxa aumentar dentro dessa percepção. E agora a gente vai passar então para a agenda econômica dessa semana. Hoje a semana já começou movimentada aí com a posse do mercadante. Quais os principais destaques você traz aqui para a gente para essa semana? Uhum. Um dos destaques é a própria ata, né? Mas o outro destaque é o IPCA de janeiro, que sai na quinta-feira. Né? Então, falando aqui rapidamente sobre o IPCA, o mercado tem um número mediano ali na casa de 0,50%, enquanto o nosso número aqui é um pouquinho mais alto, por volta de 0,66%. Né? O que mais chama atenção são as duas altas antecipadas de educação, né, que costumam aparecer ali por volta de fevereiro, mas já aparecem esse ano em janeiro, e também uma alta dos combustíveis que acaba pressionando ali a abertura de transportes, né? Aí, lá fora, eu destacaria as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né? Ele discursa amanhã, por volta ali das 2h30 da tarde, né? E por que que isso é importante? Porque na última semana nós vimos o mercado de trabalho dos Estados Unidos criar quase 1 milhão de vagas a mais, divididas ali entre janeiro e contando as revisões passadas, né, de dezembro e de novembro. Então vai ser interessante ver o que o Powell ele tem a dizer em termos de política monetária nos Estados Unidos, mais especificamente em postergar os cortes de juros que o mercado já espera hoje, né? Sim, isso vai impactar, né, Eduardo? Esse índice de emprego além, né, do esperado, com certeza vai mexer um pouco. A gente vai aguardar então amanhã qual seria esse posicionamento lá nos Estados Unidos. E para a gente encerrar, eu queria falar sobre os preços, né, que nós temos dados de atividade no decorrer dessa semana também. Então, nesse sentido, Eduardo, o que esperar do PIB brasileiro já pensando aí para 2023? Uhum. No restante da semana aqui no Brasil, nós temos o desempenho do setor de serviços e do varejo, né, que fecham em a rodada de indicadores de dezembro, porque eles são defasados, né? Então, é interessante que os indicadores, eles têm mostrado uma desaceleração do PIB, mas é um PIB um pouco melhor do que o esperado antes, né? Então, se antes eu achava que o PIB poderia vir ali por volta de menos 0,3% no quarto trimestre,
Hoje eu já acho que o PIB caminha lá mais para perto de 0%, né? Então não é um baita número, mas é o melhor que zero, né? E por que isso, né? A gente sabe que a indústria andou de lado ali em dezembro, mas tudo indica que o setor de serviços e de varejo pode ter um resultado positivo no fim do ano. Então, juntando tudo, né, a gente pode caminhar aí para um PIB de mais de 3% lá em 2022, que é uma ótima notícia aqui para o curto prazo, né? Sim, não é talvez o esperado, né, alguns meses atrás, mas já é com certeza positivo. Obrigada, viu, Eduardo, pela sua participação aqui com a gente. Boa semana. Para você também, Flávia.